Boa tarde. Pessoal que não me conhece ainda, eu sou o professor Idelfrânio. Vou ficar com vocês um pouquinho aqui para trabalhar a física. O material que me deram, que é o que vocês têm aí hoje, é para falar sobre fenômenos ondulatórios e acústica. Acho que vale a pena a gente contextualizar que se a ideia é fazer uma preparação para o Enem, e se o Enem fala em ciências da natureza e suas tecnologias, centrado principalmente na tecnologia, porque a ideia é contextualizar os conteúdos, testar as habilidades e competências que a gente adquire e tal. Então, ondulatória é um assunto que tem sempre uma chance muito grande de aparecer na prova, como tem acontecido nos últimos tempos. Afinal de contas, se a gente parar para olhar, por exemplo, aqui ao redor de onde a gente está o tempo inteiro dependente de uma série de ondas. Eu dependo de ondas luminosas para conseguir enxergar os slides, eu dependo de ondas sonoras para conseguir ouvir a caixa de som, eu dependo de ondas eletromagnéticas invisíveis para controlar o passador. Então a gente está o tempo inteiro envolvido por ondas, de tal maneira que se você vai falar em tecnologia e física associada à tecnologia, ondulatório é um negócio importante. Quando a gente divide a aula em fenômenos ondulatórios e acústica, é importante a gente ficar atento às palavras. O que você estuda em física ou em ciências em geral são duas coisas: os fenômenos e as grandezas. Então, por exemplo, quando você fala de inércia, porque um corpo tem a tendência a continuar em movimento, retilíneo uniforme se estiver em movimento. Então isso é um fenômeno. E aí você justifica isso com grandezas, como força, massa, aceleração, velocidade, espaço, tempo. Então o lance é pensar o tempo inteiro que se você vai estudar alguma coisa de física, você vai estudar os fenômenos e vai estudar as grandezas. Sempre vale a pena dizer também que se a gente pensar nos vestibulares tradicionais, eles sempre privilegiaram, pelo menos era a regra geral, privilegiar as fórmulas que relacionam essas grandezas. Muitas vezes a gente entrava e saía da aula de física sem entender ou sem ouvir falar de nenhum fenômeno, quando na realidade a física começa com os fenômenos. A gente está o tempo inteiro envolvido em uma série deles. E a proposta do Enem, com a sua matriz de habilidades e competências, é exatamente contextualizar isso e privilegiar o entendimento. Então, nesse sentido, é mais uma maneira de justificar que o ondulatório é uma parte importante para a gente. Quando você fala de acústica, então é uma parte da ondulatória bem específica que tem a ver com as ondas sonoras. Então a gente vai ficar basicamente ligado nisso hoje. Falar um pouquinho sobre ondas de luz e um pouquinho sobre ondas de som. Para a gente ser o mais efetivo possível na aula e aproveitar o tempo que a gente tem, então eu bolei uma ideia. A gente vai fazer aprendizagem baseada em problema. Você tem o material na mão, o material está dividido em teoria e exercício, o exercício está dividido em dois conjuntos, tem exercício de classe e exercício de casa, mas exercício para a gente de classe é o que a gente fizer aqui, de casa é tudo que sobrar para você. A gente tem condições de te dar apoio depois, por conta da internet e tal, então dá para colocar resolução, dá para tirar dúvida, gabarito, você tem tudo disponível. Então o que eu fiz? Eu escolhi uma sequência de questões do material de vocês, sem olhar se estava dividido para aprendizagem ou para casa. Mas o que eu achei que era a melhor sequência de questões para a gente poder trabalhar os conteúdos resolvendo exercícios. Assim a gente, no meu modo de entender, a gente consegue fazer um trabalho o mais objetivo possível, falar do máximo de teoria, já resolvendo questões. Eu escolhi questões que te ajudassem nas questões de casa, então você vai perceber, e aí quem já tiver por acaso tentado as questões anteriormente, vai perceber que o que a gente está fazendo aqui já te ajuda em outras questões semelhantes que tem no material, então eu vou apostar que isso vai ser a melhor maneira possível de trabalhar, tá bom? Daí, a primeira questão, ela é a primeira questão que tem no material. Então se você der uma olhada, por favor, na página 96, a gente faz a leitura dos enunciados, analisa as alternativas, se tiver algum cálculo a gente faz e eu comento a teoria em cima disso, tudo bem? Antes de começar, vale a pena mais uma vez lembrar, estou aqui desde o começo falando, preparação para o Enem, matriz de referência na cabeça.
Então é um documento que você tem disponível na internet, está lá no site do INEP, está no site do MEC. Se você nunca viu a matriz de referência, tem que olhar. A matriz de referência é como se fosse o teu edital para a prova, né? É uma parte importante do manual do candidato. Vai olhar lá na parte de habilidades e competências das ciências da natureza. Então você vai encontrar determinadas habilidades que são ligadas diretamente aos fenômenos ondulatórios e todas as coisas que o Enem quer que você cobre. Uma coisa que é importante a gente entender também, as 3 partes que constituem uma questão do Enem. Acho sempre importante dizer isso. Diferente dos vestibulares tradicionais, onde um professor elaborador da comissão organizadora do vestibular pode elaborar a questão do jeito que ele quiser, no Enem é necessário seguir regras. E a primeira regra importante diz que toda questão da prova do Enem tem que ser elaborada a partir de um texto base. Vou repetir isso. Toda questão da prova do Enem tem que ser elaborada a partir de um texto base. Vamos esclarecer o que é que isso significa. Você sabe que o Enem é corrigido a partir de uma coisa chamada TRI, Teoria da Resposta ao Item. Muita gente faz muita confusão com essa coisa do TRI, mas o TRI é uma teoria matemática que existe desde muito antes do Enem, que começou a ser utilizado em correções de vestibulares, exames, testes, e fora do país, em vários locais do mundo, em grandes exames importantes relativos à educação. E começou-se a utilizar a TRI aqui no Brasil para o Enem. Então, quando fala item no Enem, é o que a gente está acostumado a chamar de questão, tá? Então, teoria da resposta ao item, teoria da resposta à questão. Então, a gente está muito acostumado a pegar uma questão, olha para a questão, tenta resolver, e aí, no caso específico de física, eu vejo muita gente pensar assim, se eu conseguir resolver é porque ela é fácil, se eu não conseguir é porque ela é difícil. Quando na realidade você não pode tirar o grau de dificuldade de uma questão pela sua resposta. Você tem que analisar pelo conjunto de pessoas que resolveram a questão. Por isso, você já deve ter ouvido falar, as questões que são utilizadas no Enem, elas foram pré-testadas em algum momento, ou seja, testadas anteriormente. Então, as questões são elaboradas continuamente, vão para dentro de um banco de itens, né, o Banco Nacional de Itens, e elas são espalhadas pelo país em vários exames para serem testadas. Então, a partir do momento em que você pega uma questão, um item na linguagem do Enem, bota, sei lá, 10 mil pessoas para responder aquela questão, depois você olha o conjunto de respostas, vê quem acertou, vê quem errou, e assim a gente qualifica a questão em fácil, médio ou difícil. Ela volta para o Banco Nacional de Itens, fica lá guardadinha, e um dia poderá vir constituir uma prova que talvez seja a prova que você vai fazer. Por que eu acho importante que o aluno saiba disso? Para saber que existe uma regra e uma técnica, ou várias técnicas, para a elaboração dos itens que você vai pegar na prova, das questões que você vai ter que resolver. A primeira coisa que dá muito trabalho nas questões, criar as alternativas. Isso eu gosto sempre de falar, é importante entender. Nos vestibulares tradicionais, você tem, por exemplo, uma coisa que é muito comum, todo mundo conhece aqui, já deve ter visto em alguma questão de prova. Você pega uma prova, uma questão que é ABCDE, e aí vai tentando resolver os itens e tal, e quando chega lá na última alternativa, aí tem NDA, nenhuma das alternativas anteriores. Que se você parar para pensar, duas coisas. Primeiro, eu nunca peguei uma questão que a resposta fosse NDA. Talvez uma vez em, sei lá, quantos anos faz que eu estou estudando. Mas via de regra aquilo não é resposta. Segundo, você tem a nítida impressão, mesmo como estudante, que o elaborador da questão não tinha mais o que escrever, aí ele botou NDA ali só para completar. E terceiro, é uma desonestidade pedagógica enorme com quem estudou e está tenso ali na hora da prova. Porque você está se dedicando na prova, tentou ler a questão, lembrou da teoria que você estudou, se tem uma fórmula, tu armou a fórmula, fez o cálculo, aí vai procurar nas alternativas, aí olha para a alternativa A, olha para a B, aí, será que é a C, a D, aí fica em dúvida, quando chega na E, o cara te diz, pode não ser nenhuma das anteriores. Como assim? Então, esse tipo de coisa que era comum no vestibular tradicional, no Enem não pode haver. Está lá escrito no guia de elaboração de itens, no guia de elaboração de questões. E aí, voltando para o começo, a história do texto base.
Antigamente, nos vestibulares tradicionais, as questões podiam ser criadas apelando para a imaginação. Se você pegar um banco de provas antigo, da UFC, por exemplo, quanta questão de física não começava? Pense num pontinho, imagine um pontinho, seja um ponto material, imagine uma bolinha. O que não faz absolutamente nenhum sentido se as ciências da natureza tratam da natureza. Então, por que eu não falo de o meu corpo, o alto-falante, a câmera, o carro, o paraquedas, a bola, a cesta de basquete? Então, para contextualizar o ensino, as questões precisam ser elaboradas a partir de fatos, e esses fatos vêm de textos base. Então, se você pegar as provas do Enem e sair folheando as provas, notadamente na parte da física, você vai perceber que toda questão começa com um texto e abaixo do parágrafo do texto, ou da figura, ou da tabela, ou do gráfico, vem a referência de onde aquele texto foi tirado, que é para garantir a fidedignidade da informação. O que nos leva a uma situação importante. Já ouvi muita gente dizer por aí: ah, Idelfrânio, a prova do Enem tem questões muito grandes, então eu não preciso nem ler o texto, eu vou direto nas alternativas ou vou direto no comando da questão. Tu nunca vai ouvir o Idelfrânio orientando aluno nenhum a fazer isso. Você não tem como saber na hora da prova se aquele texto que aparece lá não tem a ver com a resolução da questão. E ele só não terá nada a ver com a resolução da questão se tiver sido uma questão muito mal feita, uma questão que não atende às regras do próprio Enem. Está escrito lá no guia de elaboração de itens uma frase que eu considero fundamental. O texto base deve conter todas as informações importantes para a resolução da questão. E deve conter somente as informações importantes para a resolução da questão. Então, uma questão bem elaborada, ela tem o texto base, o comando da questão e as alternativas. E na hora da prova a gente tem que ler tudinho. Aí, de onde é que saiu essa história de que eu posso não ler o texto? Você tem visto, se você sair daqui e passar numa banca de revista, você vai encontrar várias publicações onde todas se dizem especialistas em Enem. Querendo ou não, virou um mercado. Se você pegar qualquer material daqueles lá, você vai encontrar muitas questões, e isso é um desafio que eu sempre lanço para as pessoas, você já deve ter muitos materiais desse em casa, você vai encontrar muitas questões que a referência do texto base não são tiradas de livro, são links da internet. Então, imagine comigo que uma pessoa pega uma questão de um vestibular tradicional, que não foi elaborado segundo o guia de elaboração de itens, uma questão antiga, entra na internet, pega uma curiosidade sobre o assunto e cola sobre a questão. Evidentemente, ele está fazendo um texto, uma colagem de um texto que não tem nada a ver com a questão. E aí você acaba estudando por um material assim e se acostuma a achar que o texto base é só de enfeite. E isso na hora da prova do Enem não vai ser desse jeito e a gente precisa ser avisado sobre isso, tá bom? Então estou falando sobre isso para a gente poder saber como é que o trabalho da gente vai se desenvolver e falo mais sobre isso um pouquinho no final. Bom, pedi para vocês ficarem atentos aí na página 96, onde tem a questão número 1. Muita atenção à leitura do texto. As ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell e comprovadas experimentalmente por Hertz. Essa descoberta revolucionou o mundo moderno. Sobre as ondas eletromagnéticas são feitas as afirmações. Eu queria que você destacasse aí na sua apostila, se tiver com marca-texto, passa o marca-texto, se não tiver, risca, onde está escrito ondas eletromagnéticas. Destaque, ondas eletromagnéticas. Ninguém vai à prova nenhuma de vestibular, principalmente a prova do Enem, sem estar ligado em ondas eletromagnéticas. E aí eu queria que você fizesse uma coisa. Você vai puxar uma setinha para o lado, onde tem aí ondas eletromagnéticas que você destacou. Puxa uma setinha para o lado e escreva luz. Luz. L-U-Z. Luz. E aí você vai colocar entre parênteses visível e invisível. Fecha parênteses. Tá? Destaca ondas eletromagnéticas. Puxa uma setinha para o lado e escreva luz. E coloca entre parênteses, visível e invisível. Estou te dando um toque que toda vez que você lê
ondas eletromagnéticas, ou quando você estiver estudando, ou quando você estiver resolvendo questão, ou no dia da prova, se você ler na prova ondas eletromagnéticas, isso tem que trazer o que para a tua memória? Onda eletromagnética significa luz visível e invisível. Já vou começar dando um recado. Existe uma habilidade na matriz de referência do Enem que diz, principalmente na parte de ciência da natureza, que deve haver na prova questões, itens, para confrontar a linguagem cotidiana com a linguagem científica. Daí toda vez eu me lembro daquele ditado que a gente conhece, o costume de casa vai à praça. Porque a gente tem um mau hábito em casa, a mãe pega no pé e diz, não faça isso aqui porque você vai fazer na rua, e isso é prejudicial. Isso vale demais para a prova do Enem, principalmente no que diz respeito à física. Por quê? Preste muita atenção. Nós somos acostumados na nossa vida cotidiana, não estou falando como estudante, estou falando como pessoa comum, como ser humano, como cidadão. Nós somos acostumados a falar de luz como aquilo que a gente vê. Então, se de repente você está à noite em casa, e aí está assistindo TV, e aí acaba a energia e fica tudo escuro, a gente não diz, acabou a energia. Como é que nós somos acostumados a dizer desde garotos? Nós dizemos, acabou a luz. E isso a gente vai para a prova com essa ideia na nossa memória, e isso atrapalha a gente na hora da prova. Por quê? Mesmo quando falta energia e fica tudo escuro, ainda assim aquele ambiente está cheio de luz. Como assim, Delfrânio? Porque existem ondas eletromagnéticas que nós conseguimos ver com nossos olhos e outras que nós não conseguimos ver. O fato de nós não conseguirmos vê-las não quer dizer que elas não estão lá. Eu apenas não consigo captá-las com o meu córtex visual, nem com os olhos ou com o córtex visual. Daí então existe luz visível e luz invisível. Mas todas elas são chamadas de ondas eletromagnéticas. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção, e vamos tomar cuidado com essa história da linguagem de casa que vai à prova. Tudo bem? Bom, quando você continua a leitura da questão, ele pede para a gente analisar as alternativas para dizer se são corretas ou incorretas. A primeira diz, atenção à leitura, ondas eletromagnéticas são ondas longitudinais, que se propagam no vácuo com velocidade constante de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. É preciso tomar muito cuidado com afirmativas assim na hora da prova. Por quê? Se você para prestar atenção, ele falou 3 coisas sobre as ondas eletromagnéticas. Aliás, 4. Vou ler de trás para frente. A alternativa diz a velocidade da onda eletromagnética, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que é o valor correto se a gente fala que ela está se propagando no vácuo. Isso a gente decora de tanto resolver questão de ótica. Também foi dito que essa velocidade é constante, e isso também está correto, é uma das constantes da natureza. Foi dito antes que as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. E se eu já comecei a questão chamando a atenção que ondas eletromagnéticas são ondas de luz, nós sabemos que a luz se propaga até no vácuo. E aí eu queria aproveitar as questões, pessoal, como oportunidade de aprendizado. Você tem que tomar muito cuidado, porque já foi questão de prova uma vez, estava escrito, a luz somente se propaga no vácuo. E teve gente que não ficou ligado nessa história do somente e marcou isso como verdadeiro. Não. A gente está aqui agora nesse ambiente cheio de ar, o ar é gasoso e a luz atravessa o ar da atmosfera. Então a luz se propaga nos gases. Se você estiver embaixo d'água, numa piscina limpinha, e você abrir os olhos, você consegue ver embaixo d'água. Então a luz atravessa a água, a luz atravessa líquido. Se você olha através de um vidro transparente, como nos automóveis, por exemplo, quando você chega num guichê para ser atendido por uma pessoa, para atender alguém, a luz atravessa o vidro, então a luz atravessa o sólido. E se você parar para lembrar da nossa principal fonte de luz, quando eu digo nossa, nós terráqueos, é o Sol. E nós estamos a uma distância de 150 mil quilômetros do Sol, e essa distância é preenchida pelo nada. Não tem sólido, não tem líquido, não tem gás. Isso é o que a gente chama de vácuo. E a luz do Sol vem de lá até aqui.
O que significa dizer que a luz viaja nos gases, nos líquidos, nos sólidos e até no vácuo. E não só no vácuo, tudo bem? Agora, muito cuidado com itens desse tipo, eu disse. Ele faz 4 afirmações sobre a luz. 3 estão corretas, uma está errada. Se eu não tiver atenção na leitura, eu perco a questão. Onde é que está errado? Você vai riscar aí a palavra longitudinais. Esse item está falso porque as ondas eletromagnéticas não são ondas longitudinais. Eu queria que você ficasse esperto nessas figuras que eu estou mostrando aí no slide. Essa figura é clássica, tem no seu material, tem em qualquer livro que você pegar para estudar, qualquer videoaula que você for ver sobre ondas, vai mostrar essas 2 figurinhas. Essas figurinhas, elas lembram uma mola, e essa mola pode sofrer uma agitação, ou seja, uma onda de 2 tipos. Se você deixa a mola, por exemplo, apoiada sobre a mesa e dá uma pancadinha na ponta da mola, você vai ver que ela vai ficar comprimida e essa compressão vai se deslocando ao longo da mola. Então você tem uma onda longitudinal. Olha a palavra, longitudinal lembra ao longo. É quando a onda vai ao longo da mola. Então as direções de vibração e de propagação são no mesmo sentido e na mesma direção. Agora a figura de baixo, o camarada pega a ponta da mola e sacode a mola, do jeito como a gente faz quando a gente pega na ponta de uma corda para brincar de pular corda, e às vezes você dá uma agitada nela assim para brincar com quem está tentando pular. E ele produz um outro tipo de onda. Você vê que nesse sacode que você dá na mola, os pontos sobem e descem, enquanto a energia vai passando de lugar para lugar. Eu não sei se vocês estão ligados o suficiente para a gente tentar fazer uma experiência aqui. O pessoal já fez. Vem cá me ajudar a fazer um negócio. Eu pensei nesse negócio desde a última vez que eu vim aqui, mas só tu vai conseguir fazer. Eu lembrei quando eu fui embora. Esse pessoal já fez ola aqui alguma vez? Que nem a galera faz na torcida no estádio? Não. Vamos tentar? Vamos lá. Começando de um lado, tá? Quem já viu uma ola? Quem já viu uma ola? A ola, aquela onda lá do estádio. Isso. Então, como é que vocês vão fazer? Eu vou aqui, ó, apontar aqui o braço e vocês vão levantando os 2 braços de vocês de acordo com o que eu vou passando. Tem que ficar em pé, né? Então vamos ficar em pé, que é melhor. Isso. Cuidado, para não derrubar nada, nem jogar nada para cima, né? Isso. Na hora que eu passar aqui, vai levantar. Daí eu só vou fazer uma vez e a onda vai continuar sem precisar eu apontar, tá certo? Fica sentado todo mundo. Sentado. Na hora que a onda passar, e levanta. Certo? Vamos lá. Não joguem nada para cima, por favor. Vamos lá. 3, 2, 1. Subiu aqui. Vai. Isso. Vai levantando. Todo mundo, o pessoal de baixo também. Isso. Em pé. Agora eu quero com um grito. Vai gritar. Vamos lá. Vamos fazer indo e voltando, tá bom? Então vai lá. Dá um grito. Voltou. Voltou. Isso. Mais ou menos, né? Foi massa. Ei. Foi massa. Legal. Pode parecer que foi só uma dinâmica para a aula ficar divertidinha e tal, mas não foi. O que a gente acabou de fazer aqui, para mim, é o melhor exemplo para a gente entender o que é que significa uma onda, principalmente uma onda transversal. Queria que vocês prestassem atenção. Não vamos falar de física, vamos falar da dinâmica que a gente fez. O que foi que a gente fez? Ele apontou onde é que a onda ia começar, ou seja, ele disse, vocês levantam primeiro. Daí a gente ficou olhando ali para ver quando é que ia chegar a nossa vez. Aí a gente ficou esperando. Quando o camarada do lado levantou, a gente esperou um pouquinho. Quando ele foi baixando, foi a nossa vez de uou! E depois que a gente baixou, o cara do lado uou! Então eu queria que você pensasse o seguinte. A energia foi passando de pessoa a pessoa. E cada pessoa vibrou no lugar onde ela estava, para cima e para baixo. Eu estou falando de 2 velocidades.
a propagação da energia que foi e voltou. E cada pessoa vibrou para cima e para baixo onde estava no lugar. Você tem vibração e propagação em direções perpendiculares. Isso é uma onda transversal. E uma coisa fundamental: a matéria não é transportada pela onda. Isso já foi questão de prova. E de novo a história do conhecimento de casa que vai à prova. O pessoal gosta muito das coisas fofinhas, românticas que vê nos filmes. E tem aquela coisa clássica do cara escreve um bilhete apaixonado pro amor perdido, bota dentro de uma garrafa, joga no mar. Aí o mar vai levando aquela garrafa com o bilhete e aparece no outro continente. E isso já aconteceu de verdade, já foi noticiado e tudo. Só que você tem que lembrar do seguinte: aquilo ali é a onda do mar. Tem vento, tem movimentação de areia embaixo. Se a gente fala de uma onda simples, como onda nas pregas vocais, como onda nas cordas do violão, como a onda que a gente fez aqui, nós somos a matéria. E a gente não saiu do lugar, a gente só teve o trabalho de levantar. Então, o que é que a onda transmite de pessoa para pessoa? Energia. Quando você faz isso no estádio, quando você está vibrando pelo seu time, a galera chega a se arrepia e diz: caramba, foi massa, aquele anel superior todinho fazendo a vibração e tal. Chega, eu me arrepiei. Você recebe a energia do momento e você vibra, mas você não sai do lugar. Então isso são características importantes. E a onda eletromagnética, ela não é longitudinal como a onda de cima. Ela é transversal como a onda de baixo. Então lá onde você riscou a palavra longitudinal no item 1, você vai puxar uma setinha para o lado e vai escrever transversal. Ok? Tá? Então tá falsa, porque não é longitudinal. No lugar de longitudinal a gente vai escrever transversal. Aí quando eu estava fazendo essa questão, eu lembrei dessa figura. Alguém já viu esse brinquedinho? Passava o tempo inteiro. Aí tinha uma brincadeira, essa eu achava legal, que era você botar ela do jeito que ela está aqui nessa figura de cima, em pezinho no topo da escada, aí dava uma pancadinha nela e ela ia descendo, descendo, descendo. Aquela visão que você tem é de ondas propagando na mola, né? E as meninas tinham uma época que usavam enfiada no braço, que era de pulseira, né? Ali a gente já estava aprendendo ondulatório e não sabia. Alternativa 2, preste atenção que essa é mais séria do que a primeira. Variações no campo magnético produzem campos elétricos variáveis, que, por sua vez, produzem campos magnéticos também dependentes do tempo, e assim por diante, permitindo que energia e informações sejam transmitidas a grandes distâncias. Como é mesmo o tipo de onda que a gente está falando nessa questão? Eletromagnéticas. Sempre preste muita atenção nas palavras. Às vezes querem convencer a gente que física é fórmula. Física não é fórmula. Física, as palavras vêm primeiro. Eletromagnéticas são ondas que têm um campo elétrico e um campo magnético, do jeito como foi dito nesse item. E o finalzinho eu até deixei destacado, quando diz assim, ó: energia seja transmitida. A gente acabou de falar sobre isso. A energia se transmite. E uma coisa importante: informações sejam transmitidas a grandes distâncias. Faz tempo que a gente tem transmissão sendo levada por cabos de fibra ótica, onde a luz viaja dentro de um cabo transparente, levando a informação. A gente já usa internet assim e tudo mais. Então esse item aí, ele está escrito muito direitinho. E eu queria mostrar essa figura, é uma figura importante, que mostra em vermelho e em azul os dois campos magnéticos perpendiculares entre si. Aí eu vou dar um exemplo aqui agora, podia até ter posto uma figura, eu não lembrei disso, mas o exemplo me ocorreu agora. Você naturalmente já usou uma chave para colocar numa fechadura. Você sabe que se você colocar a chave um pouco inclinada para um lado, um pouco inclinada para o outro, ela nunca vai entrar na fechadura. Tem a posição correta de entrar. Aí isso que eu não sei se todo mundo conhece, mas não sei, vou arriscar. Vocês conhecem aquela chave que chama tetravada, que é uma chave que tem uma ponta grossa assim, e ela tem 4 códigos, né? Que é para uma fechadura mais invocada assim. A chave tetravada, ela tem 2 planos no formato de uma onda eletromagnética. Me ocorreu aqui de dizer uma coisa. A gente costuma procurar óculos escuros para usar, é um acessório muito comum para muitas pessoas, e às vezes a gente se preocupa só com a estética.
quando na realidade os óculos de sol, como são chamados, e não é chamado assim à toa, eles têm que proteger a minha visão. E um tipo de onda, se você procurou óculos recentemente, ouviu muito falar em lente polarizada. Me ocorreu agora quando eu olhei para essa figura que eu devia comentar isso. Lente polarizada protege mais o meu olho. O que é a história da lente polarizada? Se esse é o formato da onda eletromagnética, de um raio de luz, ele parece uma chave tetravada. Isso quer dizer que ele tem uma posição correta para entrar na fechadura. Se você colocar ele tortinho, ele não vai entrar. Então você imagina que quando você está olhando para o espaço, para o ambiente, para as coisas, você tem zilhões desses raios assim. Quer dizer que eles vêm em todas as direções. O que é uma lente polarizada? A lente polarizada, molecularmente falando, é como se ela tivesse várias fechadurazinhas todas numa posição só. O que significa dizer que somente os raios de luz que vêm na posição certa vão conseguir entrar na fechadura, ou seja, atravessar a lente. Todos os outros que estiverem tortinho um pouquinho, batem na lente e são refletidos. Então a lente polarizada, ela reflete muita luz. E é por isso que ela protege mais do que uma lente comum. Então é uma característica sempre importante, tá? E acaba sendo tecnologia também, não custa nada comentar para a prova. Então esse item aí, ele está 100% correto, um Czinho aí de correto. E o terceiro item, são exemplos de ondas eletromagnéticas muito frequentes no cotidiano. As ondas de rádio, as ondas sonoras, as micro-ondas e os raios X. Uma coisa importante que eu acho que vale a pena chamar a atenção, né? Como as matérias elas se relacionam. Antigamente, antes do novo acordo ortográfico, micro-ondas era escrito junto. Hoje são escritos separados, né? Porque é prefixo, palavra, e termina um com O, o outro começa com O, mesma vogal. Então tem que ter um hífen, tá? Não sei como é que está aí no material de vocês, mas tem que ter o hífen, tá? Preste atenção aos 4 exemplos de ondas eletromagnéticas que foram dadas. Ondas de rádio, ondas sonoras, micro-ondas e raios X. É preciso tomar muito cuidado com esse item. Existe uma coisa chamada espectro luminoso. Espectro significa o conjunto de todas as ondas de luz possível. Eu coloquei o espectro completo, desse tamanho você não vai conseguir enxergar nada, mas eu vou destacar 2 regiões dele. A região onde você vê aí, dá para ver no slide, lá na direita você tem aquela partezinha colorida, que é a pequena porção de luz visível pelos meus olhos. Tudo que está à esquerda é invisível aos meus olhos. Você vê que no extremo tem ali o violeta e tem as ondas ultravioleta. A palavra ultra, o prefixo ultra significa superior. Então ultravioleta significa toda luz que é invisível aos olhos humanos, eu estou dizendo humanos, porque tem frequência maior do que a frequência violeta, que é a maior frequência que a gente consegue enxergar. E aí você vê que as ondas de raio-x, elas aparecem aí nessa região como ondas eletromagnéticas. Se a gente der uma olhada no outro lado do espectro, aqui, eu estava do lado esquerdo do espectro visível, agora estou do lado direito. Aparecem ali as micro-ondas e aparecem também as ondas de rádio. Também são 2 exemplos de onda eletromagnética. E aqui eu queria chamar a atenção para 2 detalhes. Tem gente que acha que chama micro-onda porque é uma onda bem pequenininha. Porque micro quer dizer pequeno. Mas muito cuidado, inclusive para a prova. Micro-onda não é uma onda pequena. A micro-onda é uma onda, atomicamente falando, é uma onda grande. Vou te dar uma ideia de como a micro-onda é uma onda grande. Se você já usou um forno de micro-ondas, não importa o tipo, o modelo, a marca, o tamanho, se é novo, se é velho, mas com certeza uma coisa tinha na tampa do seu micro-ondas, uma tela toda quadriculadazinha assim no vidro. Muita gente pensa que aquilo é desenhado, é pintado, ou que é design. Aquilo é uma tela de metal. E aqueles buraquinhos eles servem para não deixar as micro-ondas passarem. Elas não conseguem atravessar os buraquinhos porque elas são maiores do que os buraquinhos. O que quer dizer que as micro-ondas são grandes. Micro aí faz referência não ao tamanho da onda, mas à frequência da onda. Isso é questão de prova e é importante. Uma outra coisa importante, já vi várias pessoas errando essa afirmação numa prova, porque dizem assim, onda de rádio. Será uma onda eletromagnética? Não pode ser.
porque onda eletromagnética é luz e o rádio eu faço é ouvir. Não faça confusão. Não é para pensar no rádio, é para pensar na rádio. Olha a língua portuguesa de novo como é importante. Você tem o rádio, é o aparelho de rádio que eu escuto, e você tem a estação de rádio. Se você for ali para os lados da Desembargador Moreira e tal, tem umas estações de rádio ali, tem as antenas enormes. Fica parado na esquina da rádio. Ah, caramba, aqui tem a rádio que eu gosto de ouvir, vou ficar aqui olhando para a antena. Tenta escutar alguma coisa sem usar o aparelho. Você sabe que está saindo um monte de ondas de lá, mas você não escuta nada. Preste atenção nisso, que também já foi questão de prova. O rádio emite ondas de som. A rádio emite ondas de luz. Luz invisível. Então o que se chama de ondas de rádio são ondas eletromagnéticas, sim. Agora, onde é que esse item ficou errado? Esse item ficou errado porque ele escreveu bem ali no cantinho ondas sonoras. Pessoal, ondas sonoras são ondas de som. Som não é luz. Ondas eletromagnéticas, que é o motivo dessa questão, são ondas de luz, a gente disse desde o começo. Ondas sonoras, som, não é exemplo de luz, não é exemplo de onda eletromagnética. Então você vai arriscar a palavra sonoras e esse item está errado por isso, tá bom? Então, se a gente organizar aí as informações, a primeira e a terceira afirmações estavam incorretas, a segunda estava correta, o que deixa a gente com a resposta correta, alternativa B de bola. Tudo bem? Daí, ó, queria só chamar a atenção para uma outra coisa antes de passar dessa questão. Tem se falado muito na imprensa, é uma campanha do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para a gente tomar cuidado com raios em tempestades. Eu tenho comentado sempre isso nos aulões e nas palestras que eu vou, que eu faço, porque eu acho que é sempre um tema provável no Enem, porque se for para contextualizar, tem que falar de raio. Por que motivo? E agora eu vou dizer uma coisa que pode parecer estranho. O Brasil, o país onde nós vivemos, é de todos os países do mundo o que tem maior incidência de raios e morre pelo menos 2 pessoas por dia atingidas por um raio na cabeça. E aí você pensa assim, o Idelfrânio só pode estar brincando, porque eu vivo em Fortaleza, no Ceará, no Nordeste, e aqui só se fala em seca. Rola uma chuva de vez em quando e tal, mas tempestade, para ser o país que mais tem raio no mundo e morrer 2 pessoas por dia, isso te dá a noção de como o nosso país é grande, a estatística é real. Então tem se feito muita campanha para que as pessoas saibam se proteger dos raios, coisas do tipo, se começa a chover e você vê que está tendo raio, se você estiver dentro da água do mar, você sai. Se você estiver na beira da praia, você sai. Você não fica embaixo de árvore, você não fica perto de poste. A estatística mostra que morre o maior número de pessoas no campo. Morre muito gado também, porque fica perto da cerca. Onde tiver uma coisa pontuda, vai funcionar como para-raio. Se possível, entra num carro. Aí já foi dito até na televisão, é um desserviço para a educação. O cara disse, você entra no carro, está protegido, porque os pneus são de borracha e isolam você. Não, isso é questão de prova. Você pode até entrar num carro que está sem os pneus, só o aro de metal atolado no chão. O que vai lhe proteger não é a borracha dos pneus, é a blindagem eletrostática. Se você entra no carro, fica fechado dentro dele, pode cair um raio no teto do carro, aquilo fica só pelo lado de fora. E aí uma coisa importante, um dia desse aí eu estava lendo um manual que dizia o seguinte, olha, aqui você pode vir para se divertir, era uma dessas atrações aí de entretenimento. E aí dizia, você vem aqui para se divertir, os nossos brinquedos você vai achar legal. Agora observações de segurança, aí tinha um item lá que dizia assim, o nosso parque será fechado em dias de chuva intensa e trovões. Aí eu não aguentei, cara, eu tive que ligar para lá e perguntar, vem cá, o parque fecha em dia de chuva? Fecha. Eu estou lendo aqui no site de vocês que fecha também se tiver trovões. Por quê? Aí a pessoa disse com a maior propriedade do mundo, ora, porque se tiver trovões é porque tem raio. Então quando você ouvir um trovão, saia correndo. Parou. Isso é questão de prova. O que é mais rápido, pessoal? É a luz ou é o som? A luz é muito mais rápida do que o som. O relâmpago, o raio é luz, o trovão é som.
não tem a menor possibilidade do cara ser atingido por um raio e escutar o trovão. Se ele for atingido por um raio, ele só vai escutar quando ele já tiver passado dessa para o outro lado. Não tem como. Valeu, obrigado. Não tem a menor possibilidade, tá? Então uma coisa importante também sobre a luz e o som: ondas sonoras são mais lentas do que as ondas de luz. Beleza?